O que é dinheiro? Por mais paradoxal que possa parecer, afinal, você provavelmente passa ao menos 1/3 do seu dia correndo atrás dessa palavra. Não será estranho se você nunca tiver feito a si mesmo essa pergunta. Nos acostumamos a tratar o dinheiro como um pedaço de papel que usamos para comprar produtos ou serviços de outros indivíduos. Mas essa é apenas uma de suas características. Nesse vídeo, queremos discutir o que de fato faz um bom dinheiro. E para isso, vamos tratar do exemplo de uma instituição cujo trabalho é comprar e vender este objeto que está aí no seu bolso, o dinheiro. E claro, como as coisas podem dar errado. E se você é entusiasta de cripto, curte o vídeo, se inscreve no canal e fica até o final, porque a OKEx vai te dar um bônus de R$60 em Bitcoin para você começar a negociar agora. Ato 1. Por que os bancos são úteis? Do Império Romano à China Antiga, a figura do mercador com a sua banca em uma feira local é relativamente comum ao longo da história. Também comum era outra função, além da venda de mercadorias, exercida por esses indivíduos: emprestar ou receber recursos como depositários. O banco, cujo nome deriva dessas bancas comerciais, nada mais é do que a profissionalização dessa atividade. Ao contrário de outras barracas de feiras, o produto vendido ali, porém, não é o alimento ou o artesanato, mas sim o dinheiro. E ao longo da história, nenhuma outra instituição foi tão famosa nesse objetivo quanto o Banco Médici. Criado na Itália no final do século XIV, esse banco foi um dos maiores responsáveis pela Renascença, além de ter financiado as grandes navegações que culminaram no descobrimento das Américas e do Brasil. O trabalho dos bancos era relativamente simples. Eles compravam e vendiam dinheiro no tempo. Curiosamente, o dinheiro é o único produto cujo preço não é definido em função de um cifrão. É também o único produto cujo preço tem um nome: juros. A função de um banco ao longo da história era garantir que, se Pedro quisesse comprar um quadro renascentista hoje, ele poderia pegar a grana do Marcos, que quer receber uma grana quando chegar aos 40 anos e se aposentar. Desde 15 de agosto de 1971, porém, os bancos ganharam uma função extra na sociedade: criar dinheiro. Ato 2. O que aconteceu em 1971? Até 1971, o dinheiro no mundo era sinônimo de metais preciosos. Ao longo da história, a prata e o ouro cumpriam essa função. E os papéis que as pessoas tinham no bolso eram apenas representações desses metais. Em 15 de agosto de 1971, tudo mudou. Deste dia em diante, Silvio Santos passou a poder dizer que as barras de ouro valem mais do que dinheiro. Afinal, o dinheiro não possuía mais lastro. O lastro, termo pego de empréstimo da navegação, é o que garante que um navio possa flutuar de forma estável. Na economia, o lastro é o que impede os governos e bancos de poderem criar dinheiro sem demanda equivalente. Nem todos os países possuíam um lastro do seu dinheiro, claro, mas as moedas globais como o dólar e a libra possuíam. Desde essa época, entretanto, as coisas mudaram. Mas antes, se você curte esse tipo de assunto, pode conferir o curso de História da Moeda no Mundo na plataforma do Blocktrends Pro. Por lá, você também encontra, além de mais de 60 cursos, relatórios e análises sobre cripto, além de fazer parte de uma comunidade exclusiva de investidores. O link, com 15% de desconto, está na descrição desse vídeo. Ato 3. Como criar um banco? E agora que você já conhece um pouco da história dessa instituição que compra e vende dinheiro no tempo, convém entender a realidade brasileira. Por aqui, a relação sempre foi um pouco mais turva. Até os anos 90, graças à hiperinflação, os bancos brasileiros viviam basicamente de criar dinheiro. Os economistas Simonsen e Cisne estimaram que, em 1993, os bancos brasileiros lucraram 3% de toda a riqueza produzida no Brasil apenas criando dinheiro. Para se ter uma ideia, em 2024, os 5 maiores bancos responsáveis por 70% do setor no Brasil lucraram algo como 1% do PIB, prestando muito mais serviços, com uma carteira de crédito 7 vezes maior do que no início dos anos 90. Foi por conta disso, dessa dependência da criação do dinheiro, que os anos 90 foram marcados pela quebradeira geral dos bancos. Na prática, o lucro dos bancos dependia da hiperinflação, que acabou com o Plano Real. O resultado, entre 1990 e 2000, 1 em cada 2 bancos existentes desapareceu. Os que sobreviveram acabaram sendo incorporados por bancos maiores. Ato 4. O Banco Master. Famoso nos últimos anos, o Banco Master se aproveitou de uma resposta do governo nos anos 90 para evitar esse cenário caótico e garantir alguma competitividade no setor. Em 1995,
o governo e o setor privado criaram o Fundo Garantidor de Crédito, também conhecido como FGC. Este fundo recebe um valor de cada investimento feito no país e se compromete a pagar até 250 mil para cada investidor, caso ele sofra o calote de alguma instituição. O objetivo do FGC não é apenas o de dar segurança. Nos últimos anos, passou também a ser o de garantir a competitividade no setor. Em resumo, os grandes bancos possuem milhares de agências, o que é caro e difícil de replicar. Por conta disso, os bancos menores captam recursos diretamente dos investidores ou de outros bancos. Para fazer isso, eles emitem os chamados CDBs, os Certificados de Depósitos Bancários. Esses CDBs são uma grana que você pode emprestar aos bancos em troca de uma remuneração. Nos últimos anos, porém, ninguém foi tão agressivo quanto o Banco Master em captar recursos por meio desses títulos. Ato 5. A Ascensão. Comprado pelo mineiro Daniel Vorcaro em 2017, na época, Banco Máxima era um banco bastante pequeno. Naquele ano, o banco possuía um capital de 30 milhões de reais e as receitas estimadas em 190 milhões de reais. Vorcaro passou a injetar recursos próprios no Banco Master, fazendo com que o capital da instituição saltasse para 400 milhões de reais em 2019. A jogada mais genial, porém, viria mais à frente. Entre 2017 e 2021, o número de investidores brasileiros na Bolsa saltou de 400 mil para até 6 milhões. Esses clientes, por sua vez, foram angariados por plataformas como XP e BTG, com uma interface facilitada que possibilitou tornar a compra e venda de ações ou títulos relativamente simples quando comparado aos pregões dos anos 90, onde a compra e venda de ações era feita via gritos no salão da Bolsa. Vorcaro e o Master acessaram essas plataformas, colocando CDBs com taxas convidativas de até 130% em relação aos juros que o próprio governo paga, o chamado CDI. Para fazer isso, o Master foi generoso no valor que pagava aos distribuidores, como os assessores de investimento. Estima-se que para cada R$100 captados, o banco pagava algo como R$4 para todos os envolvidos. Importante dizer, claro, que essa estratégia é completamente legal e é utilizada por todas as empresas que você conhece. O pulo do gato, porém, está na forma de anunciar os CDBs. Via de regra, o investidor sabe que quanto maior os juros pagos, maior o risco. E é aí que entra a garantia do FGC. Em inúmeros anúncios, ficava implícito que o risco valia a pena, pois em último caso, o FGC ia devolver o seu dinheiro. Ato 6. A queda. E o que exatamente o Master fazia com os recursos levantados? Para remunerar os compradores dos seus títulos, o Master precisava fazer esse dinheiro render. Em inúmeros casos, o banco possuía lucros expressivos, como com o Credicesta, um cartão de crédito consignado para funcionários públicos. O Credicesta garantia uma margem de lucro expressiva e respondia por 80% dos lucros do Master. O problema, porém, eram em duas outras áreas. Por anos, o Master passou a se envolver em empresas com dificuldades financeiras. O banco comprava negócios ou participações e promovia melhorias gerando valor. Em outros casos, o banco atuava via tesouraria, que é a parte de um banco que usa os recursos da própria instituição e não o do cliente. O Master passou a adquirir também precatórios, as dívidas que o governo tem com pessoas e empresas. Tanto neste caso quanto na compra de ativos em dificuldades, o grande dilema é a liquidez. Em suma, o Master captava grana com prazo para ser devolvido e comprava ativos que ele não sabia exatamente quando poderia vender. Neste descompasso, somado ao aumento da taxa Selic, que regula o percentual que o banco paga, enquanto os valores que ele recebia destes negócios já não eram suficientes. Neste ano, estima-se que o Master terá de pagar aos investidores cerca de 12 bilhões de reais, valor 1,5 vezes maior que o faturamento do banco. Com isso, o Master entrou em um processo de venda para outras instituições. BRB, Banco Regional de Brasília, quis comprar boa parte dos ativos. Nem tudo, porém, será vendido ao BRB. Boa parte do banco continua à procura de um comprador. Ato 7. O papel da moeda. Como você já deve ter se ligado, boa parte do problema neste caso, como em outros casos similares, está no fato de que os bancos podem criar dinheiro sem qualquer lastro, criando assim um risco sistêmico. Esse risco sistêmico eventualmente evolui para os chamados too big to fail, ou grandes demais para quebrar, quando um banco é tão grande que sua falência poderia afetar toda a economia. Ironicamente, a mensagem que está exposta no primeiro bloco minerado do Bitcoin é exatamente essa, uma notícia do The Times, jornal britânico, que menciona mais um resgate de bancos promovido pelo Tesouro do Reino Unido em meio à crise de 2008. Isso porque o Bitcoin é um ativo que não permite a criação de reservas fracionárias, o mecanismo no qual um banco consegue te emprestar R$8 para cada R$1 depositado, ou, em suma,
criar dinheiro.